Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos dando início a mais um vídeo da nossa série Vencendo as Dificuldades para Orar. E o nosso tema hoje é a respeito da oração da lei e a oração da graça. É muito importante nós compreendermos a diferença entre a oração da lei e a oração da graça. Muitas vezes a forma que nós nos relacionamos com Deus não é de acordo com aquilo que o Novo Testamento nos ensina. E hoje nós vamos falar rapidamente um pouco da diferença de cada uma dessas orações. Lá em Salmos 65, verso 2, a Bíblia diz: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. A vida cristã sem oração não é uma vida cristã abundante em Deus. Então nós estamos falando aí nessa série sobre a importância e levar você a ter uma vida de oração diária. Uma vida de oração é uma vida de dependência de Deus. Mas, como eu disse para você, o nosso tema é abordarmos sobre a diferença da oração da lei e da oração da graça. E eu quero começar falando a respeito da oração da lei. Então, a oração da lei, quero ler um texto para você em Romanos capítulo 6, do verso 14. Diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, Paulo nos diz que nós não estamos sobre o domínio da lei. Nós não estamos sobre o domínio da lei, nós estamos agora debaixo da graça de Deus. E nós precisamos entender que a graça é o favor imerecido. Então, o primeiro tópico aqui que nós precisamos entender é que a oração da lei ela é uma oração meritocrata. Como assim meritocrata? Então, muitas pessoas se relacionam com Deus com base no seu merecimento. Às vezes, nós não obtemos respostas das nossas orações porque nós queremos merecer essas respostas. Nós, quando vamos orar, nós não vamos orar para convencer Deus de nos abençoar, porque a palavra de Deus diz que em Cristo todas as promessas temos o sim da parte de Deus. A minha oração, ela não pode ter o foco em mim, mas o foco precisa ser em Deus, o foco precisa ser o Senhor. Muitas pessoas se relacionam com Deus através dos seus méritos e dizem: Senhor, olha só o tanto que eu sou envolvido na igreja, olha só o tanto que eu dizimo, por isso o Senhor tem que me abençoar. Deixa eu te dizer, Deus, Ele ouve a oração, a Bíblia fala que é a oração do justo. O que é a oração do justo? É a oração que não é baseada em si, mas em Cristo. Então toda oração que você coloca você no centro, que você coloca você como a primeira pessoa, então nós podemos dizer que essas orações não passam do teto da sua casa. Então as orações que são ouvidas pelo Senhor são aquelas orações que têm Cristo como centro, não você como centro. Então, muitas vezes queremos orar ao Senhor confiando plenamente nas nossas boas ações, confiamos na nossa performance diante de Deus. Achamos que por nos comportarmos bem, podemos receber alguma coisa do Senhor. O salmista, no Salmo 34, 15, diz: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre aquele que acha que merece alguma coisa? Não, a Bíblia fala que os olhos estão justamente sobre aqueles que não merecem, aqueles que entendem que não tem nada a ver com ele, mas tem tudo a ver com Cristo. Então, como deveria ser a minha postura de oração? Senhor, eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas por meio de Cristo eu sou abençoado. Você coloca a sua petição diante de Deus não baseado na sua performance, mas baseado naquilo que Jesus fez na cruz. E aí você vai ver a liberação do milagre de Deus na sua vida. Então a oração da lei é uma oração meritocrata. Ela sempre vai exigir de você uma boa performance. Outro ponto a respeito da oração da lei, ela é egocêntrica. Olha só que Provérbios capítulo 11, verso 2 diz: Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então, a nossa oração, o foco nunca deve ser eu, mas sim Ele, Jesus. Então, o foco nunca é você,
mas sempre em Cristo. Amém? O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde a sua oração. Sabe, responde a sua oração. Muitas vezes permitimos que o nosso eu tome o controle da nossa vida, especialmente nós oramos, pois não sobre a situação que você possa estar passando, mas o que Deus pode fazer. Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus e falamos as nossas debilidades, né? Falamos os nossos problemas, mas numa tonalidade de autopiedade. Ó Senhor, tadinho de mim, coitado de mim. Ó Senhor, você não tem misericórdia de mim. Deixa eu te dizer algo, querido. O que atrai a atenção de Deus não é a circunstância, mas o que atrai a atenção de Deus é a fé. É a fé que atrai a atenção de Deus. Diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Sabe, se você está passando um problema, seja ele de qual for a profundidade, em vez de você estar se lamuriando diante de Deus, sabe o que você podia fazer? Falar, Senhor, eu estou passando por esse problema, mas eu sei que Tu és poderoso para reverter essa situação. Em vez de você estar se queixando diante de Deus, declare a vitória que Deus já liberou sobre a sua vida através da oração. Senhor, eu sei que eu estou enfermo nesse momento, mas eu creio que naquela cruz o Senhor já levou a minha enfermidade. E eu estou aqui, Senhor, para me apropriar do que o Senhor fez. Veja, você tirou você de cena e colocou Cristo em cena. Então saia de cena na oração e coloque Ele em primazia no momento da oração. Então, nós aprendemos aqui um pouco a respeito da oração da lei, mas eu quero te falar também a respeito da oração da graça. Então, o primeiro ponto está em Salmos 23, verso 6. Diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, o primeiro ponto aqui a respeito da oração da graça é baseada na bondade de Deus. Então, a sua oração ela é reflexo da bondade de Deus. Quanto mais você entende a respeito da bondade de Deus, mais as suas orações são poderosas em Deus. Quanto mais você entende que Deus é bom, sabe? Quanto mais você entende a natureza do Senhor, que as mãos deles estão estendidas sobre você para te abençoar, mais você faz orações ousadas diante de Deus. A sua oração precisa ser baseada no tanto que Deus é bom. Quando você entende que Deus é bom, você não fica receoso em pedir coisas para Ele. A Bíblia nos diz que os seus ouvidos não estão surdos para que não os ouça e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Ele é bom e Ele quer te abençoar. Deus não é bom porque nós fizemos alguma coisa para Ele se tornar bom. Muito pelo contrário, Deus é bom porque isso faz parte da sua natureza. Quando você crê que Deus é bom, meu irmão, independente da situação que você está passando, a sua oração vai ser de grandeza, porque você sabe que existe um Deus que é bom e que tem a predisposição de te abençoar. Olha o que diz lá em João capítulo 1, verso 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. A Bíblia fala que você recebeu graça sobre graça. O que é a graça? O favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Nós não merecíamos nada, mas Ele, pela sua graça, nos fez abençoado em Cristo. Quando você entende isso, meu irmão, as suas orações e as suas petições serão grandiosas, serão de acordo à revelação da bondade de Deus. Você sabe quando você tem revelação da bondade de Deus? É quando as suas orações são de acordo à revelação que você tem. Quem tem revelação da bondade de Deus, as suas orações não têm limites. As suas orações sempre são grandiosas em Deus. Então a oração é baseada na bondade de Deus. Outro ponto que nós precisamos entender é que a oração ela é baseada no sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Aleluia! Às vezes nós temos medos de orar porque nós achamos que a nossa conduta que nós tivemos nos reprova quando estamos diante de Deus. Eu não estou dizendo que você agora pode fazer o que você quiser, que você pode pecar. Não, você é livre para fazer suas escolhas, mas você não é livre para escolher as consequências dela. Então precisamos ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos. A Bíblia fala que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida e esse sangue nos faz entrar com ousadia na presença de Deus. Você pode ter ousadia de entrar na presença de Deus e clamar diante do Senhor, e clamar diante do Pai. Quando o sangue de Jesus é derramado sobre a sua vida, quando Deus olha para você, Ele não vê os seus erros, mas Ele vê esse sangue que está sobre você. E esse sangue é que traz a remissão dos pecados. Você precisa entender isso, porque uma vez entendendo isso, você é ousado para se relacionar com Deus. Não permita que o diabo condene você, impedindo você de se relacionar com o seu Pai. Como nós falamos em outros vídeos, Deus é o seu Pai e nós nos relacionamos Ele na posição de filho.
Que Deus te abençoe. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que você possa abençoar a outros através dessa série. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está me assistindo nesse exato momento. Que o Senhor, meu Deus, possa ativar o espírito da fé e levá-los a cada um a ter uma vida poderosa de oração. Meu Deus, que o Senhor possa trazer entendimento e revelação dessa verdade, da oração da graça, da oração do vencedor em Cristo, meu Pai. Meu Deus, eu declaro que cada um, meu Deus, vai desfrutar de uma comunhão poderosa, ó Deus, com o Senhor através da oração. Em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um, Senhor. Encha cada um com o teu Espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo da nossa série.